Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que assim permaneça. Dando continuidade aos videozinhos aqui no canal, como vocês perceberam no vídeo anterior, né? Ele não subiu na íntegra. Faltou espaço, mas já consegui resolver. Mas ficou a deixa, né? Que nós estaríamos falando dos evangelhos, né? Dos evangelhos que são os escritos que narram a vida, a doutrina, a morte, vida e ressurreição da pessoa de Jesus Cristo. E como no finalzinho do vídeo, eu cheguei a falar para vocês sobre os evangelhos canônicos, né? Quais são os evangelhos canônicos? Reiterando aqui mais uma vez, são aqueles, né, oficialmente reconhecidos pelas religiões cristãs, né? Pelas denominações que nós encontramos dentro do cristianismo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós temos outros evangelhos que não são reconhecidos, né, pelo cristianismo, que são chamados de evangelhos gnósticos, os evangelhos apócrifos, né, igual tem o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas, o evangelho de Tomé, então tem uma série de outros evangelhos. No meu livro, eu me apego a esses 4 evangelhos, né, os evangelhos canônicos. E o que eu gosto sempre de enfatizar, pessoal, é que esse livro, ele não é um livro analítico, ele não é um livro de estudo, né, do cristianismo, não é para rebater conceitos, nada nesse sentido. É um livro de reflexões, né, a minha hermenêutica, a interpretação que eu faço sobre algumas passagens bíblicas. E para começar, né, eu falo sobre os evangelhos, especificamente sobre 2, que é o evangelho de Marcos e o evangelho de João. E aí eu vou falar sobre as singularidades desses 2 evangelhos. O evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, eles são chamados dentro da linha teológica de evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Significam semelhantes, porque eles são muito semelhantes na forma, né, como narram a vida, a doutrina, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Já o evangelho de João, ele é visto de uma forma diferente. Ele é chamado de evangelho decrescente. E a gente vai entender o porquê dessa denominação. E como eu falei para vocês, por que eu me prendo esses dois evangelhos em particular, Marcos e João? Primeiro porque o evangelho de Marcos, embora, né, na Bíblia, se você for procurar, o primeiro evangelho que você encontra é o de Mateus, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, tanto que ele é o menorzinho, ele conta com 16 capítulos, vocês podem até conferir aí. E ele foi escrito fundamentalmente, né, com um objetivo, que era não deixar a pessoa de Jesus ser esquecida, porque o tempo estava passando e Jesus estava se tornando mais um profeta, mais uma figura histórica, né? Então Marcos, ele escreve o seu evangelho, né, para reafirmar, ratificar que Jesus era realmente o Filho de Deus, né, que desceu à terra, que esteve entre nós. Então o evangelho de Marcos, você pode ver que ele é o que tem mais milagres, porque para que Jesus fosse associado à figura de Deus, ele tinha que fazer feitos sobrenaturais, é chamado do evangelho taumaturgo, onde há muita presença de coisas grandiosas, de milagres, tudo para ratificar essa concepção de que Jesus esteve na terra e de que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus. Então, em Marcos a gente vai ter muito essa preocupação em mostrar um Jesus que é Deus, né? Então vai ter muita manifestação de milagres, de coisas grandiosas. No Evangelho de João, que agora eu vou explicar porque ele é chamado de Evangelho decrescente, João está mais preocupado em mostrar um Deus que se faz homem, uma face humana de Deus. Por isso que o Evangelho de João, diferente dos outros, né, igual Mateus, que começa com a genealogia de Mateus ou Marcos, se não me engano, com a genealogia de Jesus Cristo e tudo, o Evangelho de João, ele já começa mostrando um Deus que se faz homem. Como é que começa o Evangelho de João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele já mostra um Deus que se faz homem, a trajetória de cima para baixo. Por isso que é conhecido como o Evangelho decrescente. E é um evangelho que tem muita preocupação com essa face humana de Deus e nos mostrar, né, toda a humanidade que existe na pessoa de Jesus e que também é um traço
de Deus, né? Que Jesus vive essa extrema humanidade. E modestamente é um dos evangelhos que mais me encantam, e vocês vão ver até uma linguagem muito carinhosa dentro desse evangelho, é onde você vai ouvir Jesus falando a palavra filhinhos. É um evangelho que tem muito carinho, é um evangelho que fala muito da questão humana, que dá muita ênfase à humanidade de Jesus. Então, quando eu coloco, né, não em contraposição o evangelho de Marcos e o de João, mas assim, como se complementam, né, nesse Deus que é divino, que faz coisas grandes e maravilhosas, e nesse Deus também que é humano, que sente as nossas dores, que se compadece, né, que desce do alto e vem para o nosso meio, né, partilhar de nossas dores e das nossas alegrias. Então, só para não deixar os outros dois evangelhos sem falar nada, né, vai que eles ficam, Mateus e Lucas, para eles não ficarem com ciúme, vou falar só um pouquinho. Se vocês perceberem, né, Mateus, que antes era chamado Levi, era um cobrador de impostos, então ele era um homem das leis. E você vai ver muito no evangelho de Mateus, muito Jesus voltado para a questão da justiça, do cumprimento das leis e tudo. Lucas, por outro lado, era médico, né? Então ele convivia com as mazelas sociais do seu tempo e tudo. Então você vê mais um Jesus voltado para as questões sociais, para o sofrimento. Então, assim, cada um ao seu jeito manifesta, né, a pessoa de Jesus. O que viveu na convivência, né, no que foi passado da pessoa de Jesus Cristo. E por isso que fala assim, mas não é só um evangelho, né? E aí você vê a importância, né, de cada um dos evangelhos, as nuances que às vezes tem em um e não tem em outro, e como isso tudo se complementa para falar sempre desse Deus que é sobretudo amor e humanidade. Eu costumo dizer, né, que Jesus veio salvar a nossa humanidade. E hoje a gente vive num mundo que a gente está vivendo um processo de desumanização, né? A gente está perdendo essa característica de humanidade, de ser humano, né? De se compadecer. Então, eu acho que cada vez mais é importante a gente se lembrar dessa face, desse Deus que é humano e que nos ensina a viver essa humanidade. Tanto que a palavra cristão, qual é o significado? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós não podemos ser igual a Cristo, né? Em sua integralidade. Nós temos os nossos pecados, as nossas falhas, mas dentro das nossas fraquezas e dos nossos pecados, nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Mesmo diante de todos os obstáculos, né? Da nossa condição de pecador, nós devemos, como diz a própria palavra, né? Seres meus imitadores. Então, dentro das nossas fragilidades, dentro da nossa pequenez, que nós possamos manifestar no nosso dia a dia, né, essa humanidade. E eu costumo dizer também, né, que Deus era extremamente divino, porque viveu a sua humanidade ao extremo. Jesus foi humano ao extremo. Jesus passou por todas as dores que um ser humano passa, né? Jesus teve medo, Jesus teve fome, Jesus chora a perca de um ente querido. Jesus, gente, no Monte das Oliveiras, né, fala que eles têm suor frio, né, o suor de sangue. Jesus chega a pedir, né, a Deus, se for possível, né, livrá-lo, mas depois ele diz, eu aceito a tua vontade, né? O medo, a dor, a morte de cruz, né, que hoje a gente vê a cruz como um símbolo abençoado, mas a cruz era um símbolo maldito, né? Era uma morte que era dada aos piores criminosos daquela época, a escória da humanidade. Jesus que ressignifica a cruz, né? Então Jesus passa por todas as dores, né, que são inerentes à vida humana e nos dá no seu exemplo, né, como nós devemos viver, como eu já disse, dentro das nossas limitações. Então eu espero, né, eu vou terminar por aqui. Depois a gente continua mais no nosso próximo capítulo, né, que é o próximo capítulo do livro, onde eu vou estar falando sobre Jesus, a religião e a política. Então, que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo da Magrela.